Nessa aula, nós vamos falar sobre um dos principais pontos para defensoria pública. E olha só, posso afirmar, não posso garantir, mas que há uma grande chance do que nós vamos trabalhar aqui nessa aula cair em defensoria pública, seja em prova objetiva ou discursiva, e também no próprio exercício da profissão será algo muito comum. Tá, mas do que nós estamos falando de tão importante assim? Pessoal, não é muito importante, não é extremamente importante. Nós vamos falar aqui, e é importante que você não saia dessa aula, tá? Porque do início ao final, vou citar artigos importantes, vou trazer conteúdo importante, do início ao final. Isso pode decidir realmente sua vida aí na sua avaliação. Estou falando da desconsideração da personalidade jurídica. Isso mesmo. Pode colocar aí como tópico, né? Desconsideração da personalidade jurídica. Isso pode cair em empresarial, também em processo civil, também em civil, enfim, pode cair numa série de disciplinas aí, e que tem relação com direito, com a defensoria pública. Então veja, a abrangência é muito grande. Nós vamos falar sobre o foco do direito empresarial, ok? Então, tópico nosso, vamos aí na tela comigo, temos aqui a desconsideração da personalidade jurídica. Aqui nós temos uma ilustração, é até importante explicar, né, essa ilustração, porque na aula passada nós falamos sobre a sociedade, e vamos focar nela, tá, na sociedade. E eu disse que a sociedade, ela adquire a personalidade jurídica, ela nasce com a inscrição, inscreveu, nasceu. Então a sociedade, ela nasce com a inscrição, inscreveu, nasceu. Isso significa que a sociedade é uma pessoa jurídica, ela é distinta dos seus sócios, dos seus administradores. Você não olha para a sociedade olhando para sócio, você olha para a pessoa jurídica. É ela, pessoa jurídica, que firmou obrigação com você, que assumiu responsabilidade, que se não cumprir, será obrigada a cumprir, e que se causar prejuízo, o patrimônio dela, pessoa jurídica, sociedade, é que vai ser responsável para lhe indenizar. Tudo bem? Está claro isso? Já vimos isso. Superamos. Ok. Aqui nessa ilustração, volta nela, você está vendo que há um muro de pedra, né? Além disso, tem uma cerca. Por que eu coloquei essa ilustração para você? Porque nela é exatamente a barreira que existe da pessoa jurídica para os seus sócios. Ou seja, a responsabilidade da pessoa jurídica bate na pessoa jurídica. Ah, eu quero ir direto no sócio. Você não vai conseguir, você tem esse muro, essa cerca. Ela te impede de passar, porque quem é responsável não é o sócio, mas a pessoa jurídica. Para que eu chegue no sócio, eu preciso desconsiderar a pessoa jurídica, que é o tema da nossa aula. Antes disso, veja só, nosso tópico não é desconsideração, não é o que eu coloquei na tela para você, só que primeiramente, é necessário lermos o artigo 49A do Código Civil, artigo novo, tá? É importante fazermos essa leitura e lembrarmos que, pessoal, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Então lembre disso. O próprio Código Civil deixou claro, pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios. São independentes, são pessoas diferentes. Ponto. Ok. E aí, nessa circunstância, eventualmente, num prejuízo, responsabilidade, etc., quem será demandada vai ser a pessoa jurídica. É ela, pessoa jurídica, que tem responsabilidade
ilimitada. Ah, professor, é uma sociedade limitada. Limitada é responsabilidade de sócio. Da sociedade, não. Da pessoa jurídica, não. Ela tem responsabilidade sempre ilimitada. Responde com todo o patrimônio dela, pessoa jurídica, pelas obrigações que contrair. Tudo bem? Ok. Então, sabemos disso. Sabemos que tem um muro aqui, tem uma cerca que divide essa responsabilidade, mas sabemos que a legislação não iria, evidentemente, dar essa colher de chá ao sócio, né? Porque aí seria simples, olha, eu vou constituir uma pessoa jurídica, vou uma sociedade, e vou praticar fraudes, utilizá-la de uma maneira negativa, com má fé, para me blindar, nunca vou ser atingido. E a lei não permitiu isso. Então, o que fez a legislação? Criou, e aí é o nosso ponto 2, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Anote isso aí, ponto 2, desconsideração da personalidade jurídica. É possível. Tá, mas o que é desconsiderar essa pessoa jurídica? Nada mais, nada menos que estender a responsabilidade que é da pessoa jurídica para o sócio, para o administrador. Não é simples? Olha, a pessoa jurídica é responsável. Ela continua responsável, continuará responsável. O detalhe é que será estendida essa responsabilidade, que é da pessoa jurídica, ao sócio, ao administrador. Teremos mais responsáveis. Mas é simples assim? Chega e peço no processo, abra um incidente? Não. O artigo de prova é o artigo 50. Esse artigo 50, ele prevê que para que seja desconsiderada a personalidade jurídica, deve haver o abuso da personalidade jurídica. Estão na tela comigo? É como se, olha só, e aqui falando da personalidade, para ocorrer essa desconsideração, tem que ocorrer o abuso da personalidade. Tem que ter o abuso, né? Precisa do abuso. E esse abuso, ele vem por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Então, olha só. Para desconsiderar, tem que abusar. Correto? Para desconsiderar, tem que abusar, confundindo ou desviando. Para desconsiderar, tem que abusar, confundindo ou desviando. Precisa passar por esses requisitos. Então, teve abuso da personalidade jurídica? Tá, mas como é que abusa? Teve desvio de finalidade? Teve confusão patrimonial? Teve. Aí pode. Só que a legislação, nesse mesmo artigo, trouxe 2 pontos que são relevantes. Olha, não pode desconsiderar de ofício não. Tem que ser a requerimento da parte ou do Ministério Público. Então, de ofício não pode desconsiderar de ofício, e mais, caso seja estendida a responsabilidade ao sócio ou administrador, aquele que tenha sido beneficiado pelo abuso. Então não é para qualquer sócio, para qualquer administrador. Sociedade lá tem 50 sócios. Ah, vai desconsiderar para todo mundo. Não, não é assim. Ah, aquele, sócio A e B que abusaram da personalidade. Será para eles. Olha o que diz o artigo 50 na tela comigo. Vem aqui, vamos lá. Atenção. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Está aí. Perceberam só? Para desconsiderar tem que abusar, confundindo ou desviando, não de ofício, a requerimento, a sócio que se beneficiou. Ok? Então, para desconsiderar tem que abusar, confundindo ou desviando, não de ofício, a requerimento. E vai estender para sócio que se beneficiou, ou administrador que se beneficiou. Nesses termos, veja só, como que acontece na prática essa desconsideração? O credor, ele teve êxito, ou ele tem um crédito, ou ele tem algo a buscar aí na esfera patrimonial da pessoa jurídica. E não consegue receber, não consegue penhorar patrimônio, tá execução frustrada. Então, o que o credor percebe é que ele tem um prejuízo e não consegue sanar, acabar com esse prejuízo, porque quem é devedor, que é a pessoa jurídica, em tese não tem patrimônio. Então, existe um prejuízo. E ele começa a investigar, vai investigando, ele percebe, por exemplo, que aquela pessoa jurídica ali, o patrimônio dela todo foi transferido, os imóveis, os veículos, para sócio. Sem contraprestação, né? Está tudo no nome do sócio. Fala, poxa, está no nome do sócio, mas é utilizado para a pessoa jurídica? Começa a perceber que essa pessoa jurídica é utilizada de uma forma ilícita, para não pagar e cumprir suas obrigações. Então, veja, o credor tem o prejuízo, e além desse prejuízo, que já existe, ele precisa fazer a prova do abuso da personalidade jurídica. Aqui então, no nosso país, firmaram-se duas teorias, duas correntes. A teoria maior da desconsideração e a teoria menor da desconsideração. Qual é a diferença entre elas? A majoritária, a regra, é a teoria maior. Ou seja, além do prejuízo, deve ter a prova do abuso da personalidade jurídica. Então veja, além do prejuízo, deve haver a prova do abuso da personalidade jurídica. A teoria menor, que é a exceção, basta o prejuízo. Nós temos alguns exemplos, né, como o Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, parágrafo 5º, que prevê que, havendo prejuízo ao consumidor, pode desconsiderar a pessoa jurídica. Os danos ambientais, a legislação ambiental também tem essa previsão. Está em lei, é possível. Então, olha só, a regra é teoria maior. Além do prejuízo, a prova do abuso. Precisa dos dois. Teoria menor, basta o prejuízo, casos específicos, como consumidor e ambiental. Tá? Então, nós temos a teoria maior. Pessoal, recentemente, esse artigo 50 da desconsideração da personalidade jurídica, ele sofreu uma modificação. Ele se tornou mais, de forma mais explicativa, de forma mais clara, porque os tribunais, eles vinham interpretando de cada um da sua maneira os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica. Então veio o artigo 50 e fez o seguinte, calma, eu vou aqui criar um caminho mais claro para poder
desconsiderar a pessoa jurídica. E ele trouxe alguns incisos. Alguns parágrafos. E o que ele fez? Falou, olha, eu vou explicar para vocês o que é desvio de finalidade e o que é confusão patrimonial, para que você aí não vá no processo sem, para trazer qualquer hipótese seja causa de desvio ou de confusão. Veja só a hipótese de desvio. O que é desvio de finalidade? Parágrafo 1º, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Lesar credores, praticar atos ilícitos de qualquer natureza. O credor, então, precisa, provar que ela está sendo usada, a pessoa jurídica, de maneira a lesar credores. Olha, ele está mostrando isso, provando. Ou prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Está praticando algum ato ilícito? Coloca em risco a saúde dela, financeira. Então, é caso de desvio de finalidade. Ela está seguindo outro rumo. Então, quer lesar credor, quer praticar ato ilícito de qualquer natureza, então, está claro aí, nesse sentido, é desvio de finalidade. Cabe interpretação subjetiva? Também claro, isso vai depender do juízo, ao qual for submetido esse pedido de desconsideração. Já a confusão patrimonial, ela tem 3 hipóteses. E uma delas, a última, ainda mais subjetiva, mas pelo menos deu um norte. Veja as 2 primeiras como são claras. Parágrafo 2º, que trata do esclarecimento do que é confusão patrimonial, ele já diz, olha, ausência de separação de fato entre os patrimônios. Está misturando aí patrimônio da pessoa jurídica com os sócios. Como assim? No inciso 1º, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Sociedade cumpre obrigação de sócio, ou sócio cumpre obrigação de sociedade. É como se a sociedade estivesse pagando as contas do sócio, por exemplo, ou o sócio pagando conta de sociedade, um assumindo a obrigação do outro. Então, esse cumprimento, veja, repetitivo, é algo corriqueiro. A segunda hipótese já é mais forte, veja. Transferência de ativos ou de passivos sem as efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Pessoal, transfere ativo ou passivo sem contraprestação. A sociedade tem imóveis e veículos, aí ela transfere para o sócio e não há o quê? Comprovante de pagamento. O sócio não pagou para a sociedade. Porque não haveria qualquer irregularidade se a sociedade, por exemplo, ela tem lá imóveis e um dos sócios compra esse imóvel, se é concordância entre os sócios, e ele paga por esse imóvel, tem um comprovante de pagamento, então pronto. Agora aqui não, sem a efetiva contraprestação. Então veja, cumprimento repetitivo de obrigações e vice-versa, ou transferência de ativos ou passivos sem a contraprestação. O terceiro inciso, ele é mais bem aberto, subjetivo, veja só. Outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Então veja que, nesse caso, há realmente um campo muito grande de interpretação. Outros casos de descumprimento de autonomia patrimonial. Aí vai caber o juízo fazer essa interpretação. Então veja só, volta aqui comigo. No primeiro momento, há uma autonomia. Pessoa jurídica não se mistura com sócio. Tem essa barreira, tem esse muro, tem essa cerca. Pode ultrapassar, ou seja, obrigação de sociedade da pessoa jurídica ser estendida ao sócio? Sim, mas para desconsiderar tem que abusar, confundindo ou desviando
não de ofício, há requerimento da parte. E vai se estender ao sócio ou ao administrador que se beneficiou por aquele abuso. Vimos que desvio de finalidade é o quê? Lesar credor, é praticar ato ilícito de qualquer natureza. Já confusão patrimonial, cumprimento repetitivo, transferência de ativo, outros atos que entendem como perda, né, descumprimento da autonomia patrimonial. Pronto, já sabemos disso. Nós tínhamos ainda algumas dúvidas quanto ao descumprimento, à desconsideração da personalidade jurídica. Como? É possível, além da desconsideração direta, haver uma desconsideração inversa da personalidade jurídica? E a doutrina ela foi se adequando, interpretando, até que então a jurisprudência acatou e a legislação abraçou a possibilidade de desconsideração inversa também da personalidade jurídica. Aí nesse caso, olha que interessante. Imagina o sócio aqui, sócio, na vida dele, particular, firmando uma série de obrigações, ele firma compromissos, obrigações, etc. E, atenção, ele usa de uma pessoa jurídica para abusa da personalidade jurídica de uma sociedade para não cumprir seus atos. Então, como os seus atos da vida civil começa a dar calote, não paga ninguém, ninguém acha patrimônio, o credor não acha patrimônio dele, mas quando vê todo o patrimônio dele, está lá na pessoa jurídica. Ele usa a pessoa jurídica para blindar. Então, é feito um pedido não de desconsideração daquela pessoa jurídica para sócio, mas desse sujeito aqui que é sócio, para estender responsabilidade desse sócio para aquela pessoa jurídica, para que ela também responda por essa obrigação que é do sócio. Porque sócio usa e abusa da personalidade jurídica daquela sociedade para não cumprir com as suas obrigações. Perceberam isso? Então, cabe desconsideração direta quanto inversa. Na tela comigo, veja só. Temos aí que no próprio artigo 50, aqui, do artigo 50, nós temos o parágrafo 3º, também se aplica a extensão das obrigações de sócios ou administradores à pessoa jurídica. Está aí. Então, cabe desconsideração inversa. Tínhamos duas dúvidas ainda, quanto à desconsideração da personalidade jurídica quando havia grupo econômico. Ou seja, há grupo econômico. O simples fato de haver grupo econômico possibilitará a todos do grupo serem desconsiderados? O que fez a legislação? Falou, calma. Antes de analisar a existência do grupo, primeiro precisa saber se está havendo abuso na existência do grupo. Então veja só, olha que interessante na tela. O parágrafo 4º, ele explica claramente isso, que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos, sem o abuso de que trata o caput deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Então veja, para desconsiderar, o fato de ter um grupo econômico, ter um grupo econômico, não basta para que seja feita a desconsideração da personalidade jurídica. Como assim na prática? Pessoa jurídica é devedora. Ela faz parte de um grupo econômico. Então, por isso já vai estender a responsabilidade. Não, para que ocorra essa extensão, tem que ter a prova do abuso. Então, tem que ter abuso. Ok? Uma outra dúvida que também existia era quando a sociedade, e aí está sendo cobrada, executada, ela mudava o objeto. O objeto era X, ela mudava o objeto para Y. Falava, está mudando o objeto aí. Isso é abuso da personalidade jurídica
tem que desconsiderar a pessoa jurídica, ela mudou o objeto. E o que fez a legislação? Falou, calma, a simples alteração do objeto não é causa de desconsideração, mas volto naquele ponto. Primeiro tem que haver a prova do abuso. Então, veja só, o parágrafo 5º não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, olha só, ela aumentou o objeto, mudou o objeto, só por isso não quer dizer que é causa de desconsideração da personalidade jurídica. Perceberam como esse artigo 50 tem elementos para a sua própria, uma questão objetiva e dissertativa? Sugestão: agregue ao artigo 50, lá no Código de Processo Civil, o incidente, né? Como que é feito um incidente de desconsideração. Ele está a partir do 133 do Código de Processo Civil. Lá vai dizer exatamente o que conversamos, né? Que cabe desconsideração direta, inversa, que isso é feito o desconsideração é feita em forma de incidente, que cabe em qualquer momento no processo de conhecimento, de execução de título extrajudicial, de cumprimento de sentença, você pode pedir inclusive na inicial. Então, é possível, está lá feita essa previsão, para que você saiba exatamente como juntar todas essas informações. Então, os artigos são artigo 49A, 50 do Código Civil, mais o 133 ao 138 do Código de Processo Civil. Lembrando que, para desconsiderar, tem que abusar, confundindo ou desviando, não de ofício, mas a requerimento. Vai estender ao sócio ou administrador que se beneficiou. Veja que desvio e confusão tem a conceituação na lei agora, mera existência de grupo econômico não é causa, também mudança de objeto ou expansão também simplesmente não é causa, e vimos que cabe desconsideração direta, desconsideração inversa, formato através de incidente de desconsideração. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Essa aula ela é essencial, extremamente importante. Se ficou alguma dúvida, assista novamente e lembre, estou à sua disposição para qualquer esclarecimento. Valeu? Um grande abraço em todos vocês. Até breve, pessoal.